Hoje eu quero falar sobre algo muito importante, que é a distorção que muitas vezes é feito a respeito da graça, da palavra de Deus. É muito comum nós vermos, as pessoas, por não conhecerem a palavra, por terem um conhecimento superficial, e às vezes apenas por ficarem ouvindo, youtubers, e uma série de pessoas que têm ali uma resistência muito grande, com a palavra, com o evangelho, por terem sido construídos no decorrer da sua caminhada, ali sob o ensino legalista. E eu posso dizer para você que a maior parte dos cristãos foi doutrinado, foi ensinado, sob o ensinamento legalista, aonde as pessoas estão acostumadas a fazer barganha com Deus, troca, gostam de negociar com Deus como se Deus fosse alguém que de fato estivesse disponível para negócio, como se Deus tivesse algo à venda. Vou sempre dizer, Deus é muito rico para precisar vender alguma coisa, e nós somos pobres demais para poder comprar algo desse Deus tão rico e tão poderoso. Só tem uma maneira de nós recebermos algo de Deus, pela graça dEle. Ou Ele nos dá, ou nós jamais poderemos receber. Nós só vamos receber as bênçãos de Deus pela graça. Não há outra maneira. E isso tem incomodado, incomoda tanta gente. Mas por que essas pessoas são incomodadas? E elas ficam incomodadas com isso? Simplesmente porque elas foram doutrinadas sob o ensino legalista e elas nunca ali puderam, de fato, examinar as Escrituras para saber se esse ensino que foi dado a elas no decorrer da caminhada delas está correto, está alinhado com o que Jesus nos disse, com o que a palavra de Deus nos ensina. E aí, diante disso, eu vejo a necessidade de, um momento como esse, e sempre é muito importante, nós falarmos sobre essas distorções sobre a graça de Deus, sobre a palavra de Deus. Por quê? Porque todo o ensino errado e toda a crença errada vai nos levar a atitudes erradas. Então, enquanto nós estivermos sob uma base frágil, uma base errada da palavra de Deus, nós vamos viver incorrendo em erros na nossa caminhada e vamos ali deixando de desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Nós não conseguimos acessar o que o Senhor tem para nós. Quantos estão conseguindo me acompanhar? Diga amém. Certamente as distorções que eu vou mencionar nessa noite, você já deve ter ouvido todas elas, ou pelo menos alguma delas. Pessoas legalistas que estão incomodadas, falando para você, não, mas esse negócio de graça, pode manter lá no início, que nós vamos ler ainda. Esse negócio de graça aí está estranho. Esse negócio de graça parece que é autorização para viver na bagunça, está parecendo um negócio muito raso, água com açúcar, quando na verdade é profundo demais para um legalista compreender. Porque entender sobre a lei é a coisa que qualquer um pode entender, até mesmo uma criança. Meus filhos entendem muito bem sobre a lei, eu não preciso gastar tempo para falar a respeito de lei com eles. Qualquer um aqui, se eu falar para você sobre lei, você entende, você sai daqui expert em lei. Porque é simples. Lei é só você cumprir e você então recebe ali o bônus por cumprir. Agora é difícil conceber, principalmente nós, na nossa cultura, conceber graça, conceber a graça de Deus. Por quê? Porque crescemos entendendo que tudo é toma lá, dá cá. Ou eu dou para ter, ou eu não posso ter. Precisa ser feita essa troca, como eu te falei, com Deus não tem como fazer essa troca. Na verdade, a única troca que foi feita por Deus aconteceu lá no Calvário.
que foi Jesus morrendo no meu lugar e no seu lugar. Foi essa a troca. Não há outra troca em Deus. Nós somos substituídos por Jesus na cruz. Se não houvesse essa substituição, todos nós estaríamos mortos. Todos nós estaríamos condenados. Todos nós seríamos lançados no lago de fogo e enxofre. Quantos me entendem, diga amém. Mas vamos lá para o texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 1, diz assim: E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Fala por irmão que está do seu lado aí. Não receba em vão a graça de Deus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, eu oro nessa noite para que haja luz, para que haja revelação da parte do Senhor sobre cada coração, sobre cada mente, sobre cada espírito aqui presente. Que ninguém saia deste culto, desta noite, esse culto especial, que é um culto de ceia, onde nós celebramos a mesa do Senhor, onde nós participaremos comendo do pão, bebendo do cálice, anunciando a morte e ressurreição do Senhor até que Ele volte para nos buscar. Pai, fala a cada coração aqui presente, que os meus irmãos sejam edificados, que os meus irmãos sejam acrescentados, que os meus irmãos sejam fortalecidos pela palavra do Senhor. E essa semana, tenhamos uma semana poderosa, abundante na Tua presença. Como eu sempre digo a Deus, hoje é o primeiro dia da semana. Hoje é o dia de darmos o tom da nossa semana. Como será a nossa semana? E nós declaramos, pela palavra do Senhor, a nossa semana será uma semana abençoada, uma semana de vitórias, uma semana onde seremos surpreendidos pelo Senhor, pela Tua graça, pelo Teu favor. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Se você crê e concorda, meu irmão, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Então veja, quando nós observamos o apóstolo Paulo aqui, falando, para nós não recebermos em vão a graça de Deus, nós precisamos entender que no decorrer da história, todas as vezes que um ensinamento correto, ele está sendo ali colocado em prática, ele está sendo apregoado, sempre haverá resistência por parte do inimigo. O diabo sempre vai estar resistindo toda e qualquer ação correta por parte da igreja, ali no sentido dela estar seguindo a direção do Espírito e sendo ali direcionada pela palavra de Deus. Então, você e eu sempre seremos resistidos a fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina a fazer. Pode observar, isso é prático. Você pode ver na sua própria vida a resistência que é para você orar. É fácil ter uma vida de oração? É fácil ter uma vida de estudo e meditação da palavra de Deus? É fácil ter uma vida de consagração, jejuando? Já observou quanta resistência existe para você fazer as coisas que a palavra nos ensina? Tudo que a palavra nos exorta a fazer, nos ensina a fazer, nós somos resistidos. Mas quem que nos resiste? Você muitas vezes pensa que é você, que é a sua mente, mas na verdade inicia ali pelos espíritos, os demônios, Satanás e a sua hoste infernal estão sempre trabalhando para que nós não cumpramos, para que nós temos ali em conformidade com as Escrituras. Por quê? Porque o diabo sabe que se você andar alinhado com a palavra, você prospera. O diabo sabe que se você andar alinhado com a palavra, o seu casamento é abençoado. O diabo sabe que se você andar alinhado com a palavra no que diz respeito ali a vida financeira, você vai prosperar financeiramente. Tudo que a palavra te orienta, no tocante à criação dos seus filhos, ao seu casamento, ao seu relacionamento com as pessoas, tudo que a palavra de Deus fala para você fazer, se você fizer, você será bem sucedido. É vital, é chave para a nossa prosperidade nessa terra. Mas veja, só há uma maneira de nós seguirmos as diretrizes da palavra de Deus, é pelo Espírito e pela graça de Deus. O Espírito é que vai me conduzir, eu por mim mesmo não consigo, eu não posso, eu não tenho condições, a minha carne é limitada.
a minha carne pode facilmente pender para o negativo, ela vai muito mais para o negativo. Se o meu espírito não estiver ali para puxar a minha carne, para impedi-la de andar de maneira errada, contrária à palavra, eu não avanço. Então por que muitos crentes vivem no erro? Por que muitos crentes vivem no pecado? Porque eles estão muito mais na carne do que no espírito. O espírito deles não é forte. Apesar de estar pronto, não está sendo dito. A palavra de Deus diz, a carne é fraca, o espírito está pronto. O seu espírito já está pronto, ele já está salvo. O seu espírito, tudo que precisava ser realizado quanto à salvação, já foi feito por Jesus lá na cruz. Agora ele precisa ser o quê? Aperfeiçoado. E como ele é aperfeiçoado? Quando você vive uma vida de disciplina espiritual, uma vida com Deus, na presença dele, orando, jejuando, se consagrando, dando atenção para a palavra de Deus, observando as verdades da palavra. Você vai ficando cada vez mais forte. E tudo aquilo que o diabo intenta contra você não prospera. Por quê? Porque você está alinhado com a palavra. Então veja, houve um tempo que foi falado muito, né, sobre profecia. Tinha escolas de profetas. Não sei se alguém aqui é crente antigo dessa época. Em Belo Horizonte tinha lá, sabe, uma igreja que era voltada para isso, e tinha uma escola de profetas, como o tempo de Elias. E então as pessoas, elas estudavam, elas estavam se especializando sobre profecia. E aí o que aconteceu? O diabo, ele vê algo que é bom, profecia. Tem algum problema, irmãos? Não, é bíblico. É algo que o Espírito nos leva ali, sabe, a praticar. Eu profetizo da parte de Deus. Mas veja, o diabo, ele entrou em cena, e o que ele fez? As pessoas agora começaram a profetizar na carne. Qual que é o resultado? Muitas profecias que foram feitas não se cumpriram. Então as pessoas agora começaram a olhar para a profecia de maneira negativa. Agora o tal da profecia, esse negócio de profecia, não é legal. Porque profetiza, mas não cumpre. Eu acho que tem muito charlatanismo nisso. Eu acho que tem muita gente usando de profecia para levantar recursos. Quantos estão conseguindo me acompanhar? Veja, por causa de excessos, por causa de erros, ok? Agora as pessoas pararam de dar crédito até às profecias, que são sérias, que são verdadeiras. Então uma coisa não elimina a outra, mas essa é a estratégia do diabo. Quer acabar com um ministério profético? Vamos fazer isso. Vamos pegar meninos na fé, pessoas que estão ali aprendendo, porque eles acham que profecia tem a ver com uma escola. Não, filho, não é uma escola, bem dizer. Você precisa ter vida com Deus. E a profecia vai fluir. Eu vou dizer para você, eu não me considero ministerialmente um profeta. Não é onde eu fluo mais, mas todos os domingos eu profetizo aqui e você nem percebe. Todo culto eu profetizo, e o Espírito me mostra, eu sei quando eu estou profetizando, mas eu não fico falando assim, diz o Senhor, é porque é um viés que muita gente já acostumou, né? Que para ser profecia tem que ser como? Adriana, assim diz o Senhor. Olha que vai acontecer. Aí a pessoa começa a tremer, e ela treme e fica firmando comigo. Está todo domingo aqui profetizando na sua vida e você não fica tremendo. Por quê? Porque eu não falo que eu estou profetizando. Os irmãos estão entendendo? Então, o fato dos excessos, os erros, as meninices, as infantilidades, as criancices no meio do povo de Deus, não muda a verdade de que tem profecia. Profecias sérias, verdadeiras. Mas o diabo entrou e fez um estrago nessa área. Vamos lá, vamos mais adiante. Houve um tempo que, não sei se também tem algum crente dinossauro igual eu aqui, que foi também no tempo onde houve muita ênfase no Brasil a respeito de libertação, guerra espiritual. E aí o que aconteceu? Também escolas começaram de guerra espiritual e tal, e de novo o diabo falou, vamos dar uma bagunçadinha? Reuniu lá o inferno, pegou os demônios e falou, vocês estão aqui incumbidos, vão para as igrejas e comecem a fazer a bagunça. Comece a botar ali confusão no meio desse negócio de batalha espiritual. Veja, tem batalha espiritual? Claro que tem.
Tem demônios? Claro que tem. Tem anjos? Também tem. Temos autoridade para expulsar demônios? Temos. Veja, mas a bagunça e o excesso fez com que as pessoas também agora, de novo, deixassem de dar crédito ao quê? Batalha espiritual. Agora, se alguém demonia, o que é? Charlatanismo. É alguma coisa. Você vê na televisão, você fica achando que é as igrejas para arrancar dinheiro. Pode até ter, irmãos. Eu não duvido que possa ter gente que não é séria e que brinca com isso. Mas eu vou te contar. Capeta se manifesta e está assim, ó, de capeta nas vidas das pessoas. É só você ir no encontro com Deus, você quer ver capeta. Por quê? Porque nós não ficamos fazendo libertação nos domingos aqui de maneira prática, ok? A libertação que se dá aqui domingo após domingo é pela palavra. No encontro também, só que no encontro nós separamos um momento lá para batalha espiritual. Onde o capeta manifesta, ele grita, ele dobra o braço, ele cai no chão, ele rola, ele fala que não vai sair, ele fala que vai matar. É assim ou não é, irmãos? Os irmãos sabem que é. Tem alguma coisa ensaiada? Claro que não. Vem uma pessoa oprimida, carregada de diabo da rua. Vai no encontro pessoas envolvidas com prostituição, ligação de alma, fazendo sexo a 3x4, usando drogas, se envolvendo com corrupção, com propina. E ele acha que tudo aquilo ali não tem demônios envolvidos. Aí chega lá no encontro, os capetas manifestam. Porque nós chamamos capeta. Falamos, agora manifesta. Vem para a luz. Porque nós queremos que essas pessoas sejam libertas. E manifesta. Veja, por conta, de novo, dos excessos, as pessoas olham para isso e dão risada. Não é uma coisa para dar risada. Batalha espiritual não é brincadeira, é coisa séria. Demônios existem. E eu vou te dizer, é o que destrói as famílias. Toda essa porcariada que você vê na televisão, ideologia de gênero e não sei mais o que você está vendo aí, né, sendo colocado como ênfase para as nossas crianças, para acabar com as nossas crianças, menininhas de 3, 4 anos, sensualizando, muito mais que a época da Carla Pérez, lá pelo samba, sei lá do quê. Só falo coisa antiga, lembra Carla Pérez, Sheila Carvalho? Pastor, você está saindo, eu era guri. Guri olhava para aquelas coisas lá, ficava maluco. Né? Que guri que foi dessa época que não lembra, né? Dessa turma aí. Tem gente que olha e fica assim, nem olha para o lado, né? Veja, os irmãos já viram menininha de 3, 4 anos descendo a boquinha da garrafa? Menininha desfilando com o espírito de pombagira? Já viu ou não viu? O que é isso, irmãos? Você acha que isso aí é o quê? É natural? Claro que não, pombagira, espírito maligno, demônio, espírito de prostituição, que traz sensualidade. Veja, então, existe essa questão de demônios, existe batalha espiritual, mas o fato de muita gente tendo errado no passado e fazendo coisas equivocadas, não muda o fato que existe essa verdade, essa realidade. Está claro para os irmãos? E a mesma coisa o Evangelho, a graça de Deus. É o Senhor trazendo a verdade para a igreja, para que os irmãos possam ser libertos de toda a obra do inferno, de todo legalismo, de toda prisão, para que os irmãos possam se relacionar com Deus a maneira que o Senhor nos ensina. Aí o que acontece? Vem o diabo e vem distorcer a graça. Para quê? Pastor, por que o diabo faz isso? Para que você fique achando que isso não é a palavra de Deus. Que isso não é o que Deus realmente está falando, que não é o que liberta, o que transforma, o que cura. Esse negócio de graça, acho que... Por que acha, irmão? Não sei por que eu acho, eu só acho que não é legal, que não está certo. Porque vem o diabo, usa pessoas para agir de maneira equivocada quanto a um ensino tão poderoso e correto que é o Evangelho, que é a palavra de Deus, é o que o Senhor Jesus, os apóstolos nos ensinaram. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então essa sempre será a estratégia do diabo. O diabo sempre virá para distorcer as verdades da palavra, para que você não viva aquilo que Deus tem para você. A primeira distorção da graça que eu quero trazer para você nessa noite olha lá, estou na graça,
posso pecar à vontade. Alguém já ouviu isso? Estou na graça, posso pecar à vontade? Normalmente, deixa eu te dizer, não são ímpios que falam isso, tá? Pessoas incrédulas, descrentes, são crentes. Essas afirmações que eu estou trazendo para você, essa primeira distorção e todas que eu vou mencionar, são crentes. Crentes antigos, na maioria das vezes, com 10, 15, 20 anos de caminhada com o Senhor. E ele diz, não, esse negócio de estar na graça é autorização para pecar à vontade. E essa é a pergunta que eu faço para você. Meu irmão, estar debaixo da graça é liberação para sair pecando? É isso que a palavra de Deus ensina sobre a graça? É isso que nós, como pregadores do Evangelho, fazemos, ensinamos? É isso que você tem entendido? Então é importante, quando você ouvir isso, é importante você ter clareza na palavra para refutar esse tipo de distorção. Pera lá, meu irmão, que conversa fiada que é essa? Que conversa que eu estou na graça, agora eu posso pecar à vontade? Veja, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele faz uma afirmação muito séria. Ele diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Olha lá, Romanos 5, 21, 20 e 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça. Pela justiça para a vida eterna. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí o que é interessante, quando se ouve uma verdade tão poderosa como essa? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que os irmãos muitas das vezes entendem? Quer dizer que quanto mais pecado, mais graça? Percebeu que esse é um entendimento muito comum? Opa, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde tem muito pecado, a graça é muito maior. Ou seja, vamos pecar! Vamos pecar que tem, veja, é isso que o apóstolo Paulo estava ensinando, era isso que o Senhor estava nos ensinando na sua palavra. Preste atenção, essa foi a conclusão imediata dos romanos. Onde tem mais pecado, tem mais graça. Vamos pecar mais, gente, para que haja mais graça sobre nós. E aí, veja, o que o apóstolo Paulo teve que fazer? No capítulo 6, ele inicia o capítulo 6 combatendo esse pensamento dos romanos. No seguinte, espera lá, está errado. Que conversa fiada que é essa? Romanos 6:1, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele faz a pergunta de 1 milhão. Quer dizer que se nós pecarmos mais, é isso? Se nós ficarmos no pecado, vai ter graça mais abundante? Era o que os romanos haviam entendido. É o que muitos cristãos legalistas têm entendido e outros que não têm compreendido a graça pensam. Preste atenção. Isso é um grande equívoco, isso é muito perigoso. Muitos irmãos têm dito, já que eu estou na graça, eu vou pecar. Porque a graça compreende minhas fraquezas. A graça compreende minhas limitações. Porque a graça vai cobrir todos os meus pecados. Olha a resposta do apóstolo Paulo. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Verso 2 é a resposta. Nós vamos viver, permanecer no pecado para que haja mais graça? Ele está dizendo isso para os romanos. Então ele vem e responde, de modo nenhum. Como nós vamos viver ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Preste atenção, filho, você morreu para o pecado. Você agora é um espírito com Deus, você agora foi justificado.
É importante que você repita esse verso. É importante que você fixe ele no seu coração. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, o que para ele morremos. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que a graça não é de forma alguma provisão para o pecado. A graça é provisão de Deus para eu vencer o pecado, para eu sair da acusação, para eu viver em comunhão com Deus. Se não for, não posso ter comunhão com Deus. Porque Deus é muito perfeito, Deus é justo, Deus é santo 3 vezes. Como eu vou me relacionar com Deus com todas as minhas limitações? Não seria possível se não fosse pela graça. Se Deus não rasgasse o véu de alto a baixo, como eu teria comunhão com Ele? Se Deus não saísse lá de dentro, aonde estava lá o véu do templo, se Ele não saísse do santíssimo lugar, como nós poderíamos ter comunhão? Deus não só rasgou o véu de alto a baixo, mas Ele saiu de lá para ter comunhão comigo e com você. Essa é a única maneira de nós termos comunhão com o Senhor, preste atenção. Eu vou dar uma ilustração para você compreender ainda melhor. Talvez você diga, e tem ainda pessoas pensando, isso é fazer provisão para o pecado. O que está dizendo esse negócio de graça é fazer provisão para o pecado. Você precisa entender que aqui é provisão para você andar em santidade. O que é, pastor? Provisão para o pecado. Preste atenção. É como um jovem que está namorando. Ele sai da sua casa, com a intenção de se relacionar sexualmente com a sua namorada, ao encontrá-la. E aí o que ele faz? Ele já vai preparado na sua carteira com preservativo. E então ele diz o seguinte: eu vou relacionar sexualmente com a minha namorada, depois eu peço perdão a Deus e Deus me perdoa. Preste atenção, isso é provisão para o pecado. Esse irmão ainda não foi alcançado pela graça. Por quê? Porque os pensamentos dele ainda são malignos. Esse negócio de falar, se eu pecar e se eu fizer tal coisa de errado, está tudo certo, porque eu estou debaixo da graça. Não, filho, quem está debaixo da graça, ele não fica pensando que ele vai pecar e ele nem planeja pecar. Ele vive uma vida na presença de Deus. Ele não fica se preparando para pecar. Alguém se prepara para pecar e depois diz, depois eu peço perdão, está tudo certo. Não conheceu a graça de Deus. Alguém está me acompanhando? Diga amém. Olha o que a Bíblia diz para os que agem dessa forma, Hebreus 10, 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Uau! Que o autor aos Hebreus aqui está nos dizendo, é muito sério. Alguém que vive deliberadamente em pecado, depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade, olha, eu conheci a graça, e eu vivo no pecado, o que ele está dizendo? Não resta sacrifício mais pelos seus pecados. Não entendeu nada, não compreendeu nada a respeito da justificação, do perdão de pecados. Então veja, aquele que experimenta a graça, não quer o pecado. Ele não quer viver no pecado. Esse que quer viver no pecado vai sofrer a disciplina de Deus, que é uma outra coisa que muitas vezes os irmãos que estão aprendendo, estão recebendo sobre a graça de Deus, têm dúvida. Eles pensam que não existe disciplina na graça de Deus. Claro que tem, filho. A diferença é que a disciplina não é segundo a lei, não é segundo o Velho Testamento, a velha aliança. É a disciplina segundo a nova aliança, é diferente. Os irmãos entendem isso? Na velha aliança, qual que era a maneira de disciplina? Maldição. Se você pecasse, pode esperar que tenha uma maldição ligada àquele pecado. Só que agora, na nova aliança, em Cristo, não há mais maldição. A maldição foi levada por Jesus lá na cruz. Quando o Senhor disse, está consumado, toda maldição que estava sobre nós e contra nós foi removida. Agora não há mais maldição. Você não tem mais que ficar preocupado com maldição hereditária, com maldição financeira, com maldição, seja lá o tipo de maldição que for.
essa maldição foi quebrada na nossa vida porque nós estamos em Cristo Jesus. Mas pastor, se Deus disciplina, como Deus disciplina? Nós observamos, à luz da palavra de Deus, na nova aliança, a maneira de Deus disciplinar é expondo, é trazendo, Ele expõe você. Por isso, quando Paulo ele argumenta ali para os cristãos não pecarem, ele não usa o argumento da maldição. O argumento do apóstolo Paulo para que não vivamos no pecado, os argumentos são infinitamente superiores ao nível de vida cristã que nós vivemos hoje. Preste atenção, quando ele exorta os irmãos a não viver na prostituição, ele não diz assim, olha, a AIDS vai te pegar, uma doença sexual vai te pegar por conta disso. Se bem que você tem que entender que toda promiscuidade tem as suas consequências. Isso não significa e não quer dizer que é disciplina de Deus. Você está entendendo? Você saiu, você vive uma vida promíscua, se relaciona sexualmente com uma pessoa que você nunca viu na vida, na festa, em algum lugar, e aí a pessoa tem uma doença, você desenvolve essa DST, e aí você fala o quê? Porque você é crente, a primeira coisa que vem à sua cabeça é que não é de você, não é de Deus, mas é de demônios, a maldição te pegou. Isso é consequência do seu pecado. Veja, de fato, é uma consequência do seu pecado, sim ou não? Mas não é maldição. Não é maldição. Pegou, contraiu uma AIDS, contraiu qualquer doença sexualmente transmissível, isso não é maldição, não tem a ver com maldição. Mas veja, é só consequência do seu pecado. Se você fumar demais e você contrair um câncer, isso é maldição? É só resultado de fumar demais, meu irmão. Se você bebe demais e você contrai uma cirrose, é maldição? Claro que não, filho. Isso é cirrose. Isso é resultado de beber demais. A cachaça acabou com o seu fígado. Diferente. Seu fígado é o fígado mesmo. É o fígado, né? Pensando que eu estou falando bobagem aqui. Então veja, o que é maldição, pastor? Maldição é quando você e tudo que envolve você é afetado e essa questão persegue e não sai ali da sua vida e da sua família. O seu avô foi promíscuo, seu pai é promíscuo, você é promíscuo, os seus filhos são promíscuos e isso vai seguindo, isso é maldição. Ela acompanha, vai passando de geração para geração, diferente de consequências de pecado. Você está conseguindo me entender, me acompanhar, amém? Então veja, isso é muito importante. Olha o apóstolo Paulo exortando os irmãos a não viver na prostituição. Ele diz que eu e você não devemos nos unir a uma... Por quê? Fazemos loucura se fazemos isso. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós vamos estar unindo o Espírito de Deus com uma prostituta. Isso é loucura. Por isso o apóstolo Paulo chama os Gálatas insensatos e loucos. Em outras palavras, estúpidos. Mas você vai observar os irmãos de Corinto, ele não chama dessa maneira. Ele não chama os irmãos de Corinto de insensatos, que tinham uma série de coisas erradas, uma série de falhas. Pelo contrário, ele começa a carta a ler aos coríntios dizendo que dá graças ao Senhor quando se lembra deles. Por quê, pastor? Porque o comportamento dos coríntios era ruim, mas a base deles era correta. Eles receberam a palavra, o evangelho, e eles estavam ali sedentos e famintos e querendo ser transformados. Já os Gálatas, o que eles estavam fazendo? Eles estavam desdenhando da graça, eles eram legalistas. Eles olhavam para a graça e falavam o quê? Isso aqui é leitinho. Isso é simples. E Paulo vem então e exorta esses irmãos duramente, que não tinham um comportamento aparentemente ruim, legalista. Você vai olhar para ele, não parece que ele tem erros. Você chega a comparar ele com um anjo. Só falta asa. Normalmente eles gostam de usar sempre ternos, gravatas. Dificilmente eles colocam uma bermuda, um chinelo. Talvez se fizer isso, eles fazem na privacidade da casa deles, no secreto. Eles se vestem de uma maneira que eles sempre vão aparentar o quê? Perfeitos. É como os fariseus na Bíblia. Jesus, ele descreve os fariseus, os legalistas. Viviam com aquelas indumentárias extremamente bonitos,
extremamente ali, sabe, com uma aparência que eles projetavam, era uma aparência de pessoas santas, que não havia erros, mas eram pessoas que viviam cometendo erros. Por quê? Porque a base deles era errada. Eles tinham uma aparência de corretos, mas estavam cheios de coisas internas equivocadas. No privado, no secreto, eles estavam sempre vivendo problemas com relação àquelas coisas que eles queriam transmitir. Pode observar, amado. Você, na verdade, não vai conseguir ver, mas todo legalista, ele sempre vai parecer alguém perfeito. Sempre vai dar essa aparência de alguém que, aonde você fala assim, nossa, como eu queria ser santo como esse irmão. Mas você só conhece ele lá no dia do culto. Você não conhece ele no trabalho, você não conhece ele no relacionamento com a esposa, você não conhece ele como ele trata os filhos, você não conhece ele como ele lida com finanças, você não sabe quem é esse irmão de fato, mas você conhece a aparência dele, como os fariseus, que Jesus falava que eles eram como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Todos olhavam para os fariseus e falavam, rapaz, esses caras aí são fera, um dia eu vou ser como ele. Um dia eu vou chegar nesse nível. Só que o tempo passa e você vê que é impossível chegar naquele nível. Porque aquele nível nada mais é que uma fachada. É um sepulcro caiado. Não vivem o que eles pregam, não vivem o que eles ensinam. Quantos estão me acompanhando? Amém? Preste atenção. Enquanto você crê correto, há esperança para mudar de vida. Mas quando você crê de maneira errada, não há mais chance de mudar de vida. Você já viu aquelas pessoas teimosas, obcecadas? Aquelas pessoas que você está vendo que ela está errada, todo mundo está dizendo que está errado, mas ela não reconhece porque ela é teimosa? Às vezes, isso é a tendência de pessoas mais velhas, sim ou não? Porque elas viveram muito mais tempo, porque elas já, sabe, elas já conhecem todas as coisas. É mais ou menos como aquela música do Raul Seixas, eu nasci há 10.000 anos atrás, e não tenha nada nesse mundo que eu não saiba demais. Você sabe que é o Satanás que está falando aí, né? É o diabo que está falando. Tem irmão que é como o diabo, ele acha que ele não tem nada que ele não saiba demais, ele não tem nada que aprender, e aí ele é teimoso, ele é obstinado. Ele ouve a mensagem da palavra, e isso eu estou falando, muitos crentes legais, ouve o evangelho e ele fala, não, conhece a Bíblia de capa a capa. Que é isso, rapaz? Vem com uma conversa dessa aí. Eu já sou crente experimentado. Não é experimentado, você é legalista. E falta humildade para aprender a verdade da palavra de Deus. O que a palavra diz, não é o que você simplesmente acha ou o que você ouviu dizer. Porque tudo tem que ser checado na palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Os coríntios foram enriquecidos em toda a graça. Por isso você vai ver, vai passando, pensa uma igreja que fica top. Era uma igreja no começo bagunçada. Os irmãos ficavam bêbados depois do culto. Na ceia, eles ficavam bêbados. Eles iam para o culto no dia de ceia para se embriagar e para encher a barriga. Os irmãos saíram do culto olhando para o outro. Hoje o culto foi poderoso, irmão. É, irmão. Os irmãos de Corinto. Assim eram os corintianos, brincadeira, os coríntios. Os coríntios eram assim. Mas veja, eles tiveram humildade para receber a palavra da graça, o apóstolo Paulo exortou, e eles começaram a crescer, eles começaram a avançar. E os gálatas, o que a palavra diz? Eles decaíram da graça. Eles colocaram a lei acima da graça como mais importante. Depois de Jesus ter vindo e falado, eu vim agora para substituir. Eu agora sou a nova aliança. Por meio da ceia do Senhor, eu estou estabelecendo a nova aliança.
Agora, esse é o padrão que vocês vão andar, a partir de agora. Quantos estão entendendo? Diga amém. Acredite em mim, se você estiver na base errada, não há mais esperança. Vai morrer igual aqueles velhos rabugentos, teimosos, que não aceita que ninguém fale nada para eles, porque eles sabem tudo. Está fazendo errado, mas eles continuam dizendo, é assim, rapaz, eu aprendi, eu nasci primeiro que você, eu, tal. Assim é o crente legalista. Ele fala, o que é isso? Você está chegando agora. Está chegando agora, você não sabe de nada. Tenha humildade para aprender e conhecer a Escritura de Deus, para continuar crescendo e aprendendo todos os dias. Há algo para nós aprendermos da palavra de Deus. Precisamos meditar nas Escrituras, precisamos ser como os crentes de Bereia, todos os dias estar ali olhando, pera lá, pastor, isso aqui eu quero entender melhor. Os bereanos faziam isso, questionavam os apóstolos. E os apóstolos não achavam ruim, porque eles tinham que confirmar o que eles estavam falando à luz das Escrituras. Não é com base em achismo, com base em YouTube, que tanta gente gosta ali para receber like ou ganhar uma plaquinha, para ganhar um dinheiro do YouTube. O que importa é o que a palavra de Deus está dizendo. Você pode dizer amém? Acredite em mim, quanto mais debaixo da graça você estiver, menos o pecado vai dominar a sua vida. Romanos capítulo 6, verso 14. Porque não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Por isso eu posso dizer para você, jamais use da liberdade que você tem em Cristo, para dar ocasião à carne. Estar na graça é andar em santidade. Gálatas 5,13, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, preste atenção, liberdade, não é a libertinagem. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Amém? Então, toda vez que você dá ocasião à carne, você está saindo da liberdade em Cristo para se tornar novamente prisioneiro do pecado. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Gálatas 5,1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Você pode dizer amém? Segundo lugar, a segunda distorção da graça é, eu estou na graça, não preciso orar nem jejuar. Quantos já ouviram isso? Eu já vi muitos irmãos dizendo, pastor, mas jejuar e orar e graça não combinam. Eu falei, de onde, que Bíblia que você está lendo? Que Bíblia que é a sua? Porque a Bíblia é sagrada, a palavra de Deus fala completamente diferente. Mas muitos acham que jejuar e orar está ligado a sacrifício. E sacrifício é algo da lei. E nós não estamos mais na lei, logo eu não tenho mais que me sacrificar. Veja, não é isso. Não podemos compreender dessa maneira. Isso é um pensamento maligno. Agora eu estou na graça, não há mais necessidade de orar e jejuar. Não faz sentido. Vamos pensar. Vamos aqui pensar algo para você entender melhor. Antes, quando você estava debaixo da lei, você não queria orar por quê? Porque você se sentia desqualificado. Você não tinha coragem de fazer pedidos grandes para Deus, porque você pensava, hoje eu não posso fazer esse tipo de pedido para Deus, porque o diabo pode boicotar, porque eu estou errado, eu fiz coisa errada, eu pequei, eu não estou apto a fazer pedidos, eu estou impuro, indigno, não posso ter com Deus. Era assim na lei. Em algum momento você se encontrava bom, você se achava bom o suficiente para se relacionar com Deus. Era aquele dia que você lia a Bíblia, era aquele dia que você orava, era aquele dia que você jejuava, que você não brigava com a esposa, que você não chutava o cachorro, que você não fazia nada de errado, pelo menos que você se lembrasse. Aí você fala, hoje rapaz, hoje eu vou chegar chegando. Hoje eu entro no santo dos santos.
E ele vai, Senhor. E aquele dia que ele chega com toda ousadia, Deus olha para ele e fala assim: está perdendo seu tempo. Está perdendo a viagem. Tem nada para você. Por quê? Porque ele foi confiado nele. Ele foi confiado no que ele faz. Ele orou, ele jejuou, ele não brigou com a esposa, ele não chutou o cachorro, ele não falou nada de errado, ele não viu nenhuma coisa impura. Então ele se julga agora merecedor. Veja, isso é um grande erro, é um grande equívoco. E então agora ele pensa que o Senhor vai ouvi-lo. Preste atenção. Não é assim que funciona, não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Quando estávamos debaixo da lei, nós tínhamos um sonho grande de encontrar um homem de Deus que impusesse a mão sobre a nossa cabeça para nós recebermos o que nós julgávamos que ele conquistou com muito sacrifício. Ah, meu Deus, eu preciso que um homem de Deus coloque a mão na minha cabeça e ele transfira uma unção sobre a minha vida, porque você se sentia desqualificado, indigno, você achava que aquele pastor, aquele pregador, aquele apóstolo, aquele sei lá o que, o título que ele tinha, aquilo que ele tinha, ele conquistou com muito sacrifício. É um anjo aqui na terra. Você orava, mas de maneira religiosa. Quando orava, você não tinha segurança de que a sua oração era ouvida, de que você tinha aceitação plena diante de Deus. Mas preste atenção, depois você descobriu a graça. Agora você conheceu a graça. E na graça você sabe que pode entrar com ousadia no Santo dos Santos. Que agora você pode pedir qualquer coisa, porque não depende mais dos seus méritos pessoais. Agora que você pode pedir, eu pergunto, você não vai pedir? Essa é a minha pergunta para você. Agora que você entendeu que você pode pedir e que nada pode atrapalhar a sua comunhão com Deus, qual vai ser a sua postura? Agora eu vou pedir mais. Agora eu vou pedir. Aquele emprego que eu sonho, passar naquele concurso que eu achava que eu não podia colocar diante de Deus, pedir aquele salário que eu sempre sonhei para Deus, pedir ali uma casa própria, um carro. Agora eu vou pedir. Eu vou pedir sem receio, sem medo, com a certeza de que o meu pai vai ouvir. Antes você não tinha nem coragem de chamar Deus de pai. Era só meu Deus. Como os antigos, no Velho Testamento. Você era um judeu, disfarçado. Você ia falar, meu Deus, pai não existia na sua oração. Mas você conheceu a graça e entendeu que ele é o seu pai. E que você pode pedir qualquer coisa para o seu pai, e o seu pai vai dar. Veja, agora o que você vai fazer? Você vai pedir muito mais. Você não vai hesitar em pedir. Então não faz sentido, agora que eu estou na graça eu não vou orar. Agora que eu estou na graça eu não vou jejuar. Não, filho, é agora que eu estou na graça que eu vou orar e que eu vou jejuar. Porque eu sei, o meu Deus, o meu Pai, ouve as minhas orações. Hebreus 10:19, tendo, pois, irmãos, intrepidez, entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Você tem intrepidez por quê, irmãos? Porque você ora muito? Porque você jejua muito? Pelo sangue. O motivo da sua ousadia é o sangue de Jesus ter sido aplicado sobre você. É o sangue que eu e você hoje vamos celebrar, nós vamos beber do sangue, representado por esse cálice. Nós vamos comer do pão, do corpo de Cristo representado pelo pão. É isso que me dá ousadia para entrar no Santo dos Santos e pedir o que quiser e falar o que eu precisar falar para o meu Pai. Amém, irmãos? Sabe, infelizmente muitos pensam que tudo o que acontece é vontade de Deus. Mas eu preciso te dizer, não é. Não é tudo que acontece que é vontade de Deus. Se você pensa isso, eu quero te dizer, não é o que a palavra diz. Sabe, às vezes acontece algo ruim na sua casa, na sua família, no seu trabalho, e você pensa o quê? Vontade de Deus, pastor. Cansei de ver irmãos olhando para problemas na vida deles e falando que é vontade de Deus. Está errado. Como assim é vontade de Deus? Morre o cachorro, era vontade de Deus, pastor. Faz parte, né? Acontece, o irmão perde o emprego, vontade de Deus.
Fala, meu Deus, quanta coisa ruim os irmãos põem na costa de Deus. E vão falando que é vontade de Deus. Por quê? Porque eles não têm entendimento da verdade das Escrituras. O Senhor Jesus nos ensinou a fazer o quê? Orar a Deus para que a vontade dEle seja feita na terra. Se eu tenho que orar para a vontade de Deus ser feita na terra, quer dizer que não é tudo que acontece que é vontade de Deus. Eu preciso orar para quê? Para interferir. Você acredita que a sua oração interfere nas coisas desse mundo? Você acredita que alguém que iria morrer, mas você ora, ele pode não morrer mais, porque você orou? Se você não acredita, você tem que orar ao Senhor para tirar do seu coração que está travando, porque essa é a verdade da palavra. A oração, quando diz que ela move montanhas, que eu oro, e eu posso dizer, esse monte passar daqui para colar, o que significa? A minha oração tem poder de interferir o resultado. A minha oração pode mudar o resultado das coisas. Alguém iria morrer, mas eu vou me levantar em oração, e eu repreendo todo o espírito de morte, e aquela pessoa recebe o espírito de vida. Alguém ia sofrer um acidente, mas ele fala, pastor, eu vou viajar. E ele fala, irmãos, eu vou viajar. Orem por mim, que eu vou pegar a estrada para que Deus me guarde. Talvez estava lá armado para você uma cilada, uma colisão com um caminhão, com um ônibus, alguma coisa, alguma tragédia acontecer, mas o Senhor, Ele vai intervir porque você orou, alguém mais orou e falou, Senhor, guarda ele ali na viagem. Impeça, Senhor, de todo acidente, e então você é livrado da morte, é livrado do acidente, é livrado da tragédia. Por quê? Porque você orou. Então, muito mais hoje que eu sei que Deus me ouve, eu preciso orar muito mais hoje na nova aliança do que na velha. Porque na velha a minha oração é adicional. Deus só ouvia se eu tivesse alinhado certinho, sem erro, o que era impossível. Agora não. Apesar de mim, eu oro, o Senhor ouve a minha oração, porque Ele olha para mim e Ele fala, quem está pedindo? Ele olha e fala, é Jesus. Então pode responder, pode dar a Ele o que Ele está pedindo com base em Cristo, com base na justiça de Cristo. Ele reconhece que Ele não merece, mas pela graça, Ele crê que eu vou guardá-lo, que eu vou protegê-lo, que eu vou supri-lo, que eu vou curá-lo, que eu vou libertá-lo. Então, meu irmão, mude esse discurso, se existe esse tipo de pensamento na sua cabeça. Na graça agora eu vou orar menos. Não, ou eu não vou orar, filho. É agora que você vai orar. É agora que você vai pedir para Deus, porque você sabe que Ele ouve. Se vós que sois maus, você está cansado de ouvir isso, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos. Imagine eu que sou bom, o Senhor está dizendo. O que eu não vou fazer por aqueles que eu, meu filho, dei o meu filho para morrer por eles. Não vou negar nada, você aprendeu isso no domingo passado. Juntamente com Cristo, que nós recebemos pela graça, nós recebemos todas as coisas. Amém, irmãos? Aleluia. E o jejum, pastor? Muita gente também vai questionar e vai falar do jejum. Jejum é sacrifício, pastor. Não, filho, jejum não é sacrifício. Jejum é você se voltar para o Espírito. Jejum é você falar assim, essa carne não governa a minha vida. Vou deixar ela um dia sem comer. Vou mostrar que essa carne não manda. Vou ficar um dia sem comer. Um dia sem comer churrasco, um dia sem comer carne. Na verdade, vamos ficar uma semana jejuando. É comum, nós jejuamos e fazemos jejum de 24 horas. Você fica apenas 24 horas sem comer. Apenas bebendo líquido. Mas há muitas outras maneiras de jejuar. Você pode fazer, muitas das vezes, um jejum mais prolongado. Como o jejum mais intenso que nós vimos na palavra de Deus é o do próprio Senhor Jesus. No deserto, 40 dias, sem comer. Você vai ver o jejum de Daniel, 21 dias, sem comer as iguarias do rei. Jejuamos pelo encontro com Deus uma semana. Veja, mas nós não estamos confiados no jejum.
O objetivo de nós fazermos jejum é nós voltarmos mais para o Espírito, para percebermos mais as coisas de Deus. Pastor, mas como assim? Você fica uma semana de jejum. No momento que você iria fazer a sua refeição, você tem mais tempo para orar, para ler a Bíblia e para buscar mais o Senhor. Pergunto para você, principalmente todos aqui, que são CLTistas, que batem ponto, que tem horário para entrar, horário para bater o ponto para almoçar. Fala a verdade, você não sai do trabalho, rapidinho, corre para almoçar, no máximo você dá uma cesteadinha. Sim ou não? É assim ou não é? Você corre para casa, bate o rango rápido, daí sobra, você fala, rapaz, tem 20 minutinhos, vou dar uma cochilada. Mas quando você está de jejum, o que você faz? A minha hora de almoço, seja lá 1, 2, 1h30, eu vou ler Bíblia e eu vou orar. Porque você não precisa ir na marmitaria buscar marmita, nem esperar a marmita chegar. Você não precisa preparar comida, você não precisa gastar tempo comendo. Você vai fazer o quê? Qual que vai ser a sua refeição? Espiritual. Entendeu para que é o jejum? Por isso que jejum sem oração, sem leitura da Bíblia, é dieta, não é jejum. Jejum precisa ser associado à oração e à leitura da palavra. Se você não faz isso, é dieta. Não adianta você falar, vou jejuar. Você passa a hora do jejum todinho dormindo. Não é jejum, é dieta. Você está conseguindo me entender? Então veja, cansei de ver, tem gente que fala assim, eu vou fazer jejum na hora que eu estou dormindo, que eu nem sinto. Entendeu? Veja, não entendeu o propósito do jejum. Mas isso não é sacrifício, pastor? Não, filho, não é sacrifício. É apenas para você se desconectar um pouquinho das coisas naturais e você se voltar mais para as coisas espirituais. Faz o teste, faz o jejum direitinho, associa ele com oração e leitura da Bíblia e você vai ver como você fica com a percepção mais aguçada. Você percebe presença de demônio facilmente, você percebe espírito errado em pessoas rapidamente. Tudo isso é provocado por quê? Porque você se voltou para o Espírito. Você não está preocupado, se hoje vai estar boa, será que o frango não vai estar duro? Será que não vai ter sal demais na comida? Não, você está preocupado em receber mais o Senhor e ouvir a voz de Deus. Quantos entendem? Diga amém. Então, jejum é fruto de um coração que tem fome pelo Senhor. Lembre-se que o reino de Deus é tomado por esforço. Portanto, se a sua ideia sobre a graça é passividade, eu preciso te dizer, você não entendeu sobre a graça. Não entendeu. Paulo entendeu a graça e ele diz o quê? Que ele disciplinava o corpo dele. Ele esmurrava. Quando ele diz, mas esmurro o meu próprio corpo, não é prática de ascetismo, como algumas religiões ensinam. O que é prática de ascetismo? É você ficar se autoflagelando. Ah, pastor, o próprio apóstolo Paulo, apóstolo da graça, ensinou isso. Não, filho, não ensinou isso. Você precisa ler e entender todo o contexto. Quando ele diz que ele esmurra o próprio corpo, não é literal, ele não está lá dando soco na cara dele, ele não está lá se machucando, ele não está pegando um chicote, batendo nas costas, ele não está sentando, se ajoelhando no cascalho, na tampinha, ele não numa cruz de não sei quantos quilos nas costas, por tantos quilômetros, ele não está fazendo isso. Ele está dizendo o quê? A minha carne não governa. Não é ela quem dita o tom, eu ando no Espírito, e por andar no Espírito, eu não vou satisfazer os desejos da minha carne. Então, esmurrar o seu corpo é não fazer a vontade da sua carne. É a sua carne falando, quero comida. Você fala para ela, vai ficar querendo. Porque não é hora de comida, nós vamos jejuar, nós vamos orar. Quantos estão entendendo? Diga amém. É isso que Paulo está dizendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 27. Terceira distorção da graça. Estou na graça, não preciso fazer nada para Deus. Isso também é muito comum. As pessoas, ao interpretarem a graça errada, de maneira equivocada, elas fazem o quê? Elas se eximem de servir no reino de Deus. Elas pensam, agora que eu estou na graça, eu não preciso mais servir a Deus. Não preciso fazer nada para ser aceito por Deus. Portanto, eu vou viver na graça e não vou fazer nada. Preste atenção, você não faz para ser aceito por Deus. Você faz porque já foi aceito por Deus. É completamente diferente. Eu não faço a obra de Deus para ser aceito por Ele. Porque se fosse essa condição, Deus nunca me receberia. Deus me recebeu por causa do sangue de Jesus que foi derramado sobre a minha vida.
Porque é justificado. E o resultado de ser justificado é o quê? Agora eu vou desfazer as obras do diabo. Para isso o Filho do Homem se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Da mesma maneira, eu e você fomos levantados para desfazer as obras do diabo. Eu não vou desfazer as obras do diabo para ser aceito. É o oposto. Eu já fui aceito. Por isso agora eu tenho autoridade para desfazer as obras do diabo. Você consegue entender o que eu estou te dizendo? Você é um instrumento útil nas mãos de Deus, não para ser abençoado por Ele. É porque você já é abençoado por Ele, você pode ser usado por Ele para abençoar outras vidas. Vamos analisar esse pensamento, se ele está correto. De novo, você estava na lei, estava desqualificado para servir a Deus. Você até queria liderar, mas não tinha condições. Quantos irmãos dizem, eu não tenho condições de liderar? Por quê? Ele se sente desqualificado. Quantos irmãos dizem, pastor, ainda não é para mim? Eu ainda não, ele não diz isso, mas muitas das vezes, eu não sou digno. Eu ainda tenho questões que precisam ser resolvidas na minha vida. Veja, por que ele está pensando isso? Porque ele se sente desqualificado. Ele acha que ele não pode servir ao Senhor, porque o que ele faz não pode dar a ele essa credencial de ser um servo do Senhor. Preste atenção, você não é servo do Senhor pelo que você faz, você é servo do Senhor pelo que Jesus fez. Nós somos cooperadores pela graça, não porque nós somos bonzinhos, não porque nos comportamos bem, não porque somos fiéis, não porque oramos muito, jejuamos muito, é porque o Senhor nos aceitou como nós somos. Ele disse, vinde a mim como estáis, e Ele tem nos transformado dia após dia. Se dependesse de mim, de você, para servir ao Senhor, nós nunca poderíamos servir a um Deus tão grande, tão perfeito como o nosso Deus. Sendo pessoas tão falhas, tão pequenas, tão limitadas. Então veja, quantas vezes você, por conta do legalismo, dizia, eu não posso servir, eu sou indigno. Mas você queria, você desejava, você tinha esse desejo de estar lá no encontro, servindo, de estar ali, cumprimentando as pessoas com a graça e paz, com a paz do Senhor. Você gostaria de se envolver de alguma maneira e abençoar a obra ainda mais, de uma maneira mais intensificada, mas você se sente ainda indigno, impuro, sujo. Tudo por causa da lei. Agora, você conhece a graça, você recebeu essa graça, você descobriu que foi aceito por Jesus, pelo que Ele é e pelo que Ele fez, não pelo que você faz e pelo que você é. Você entendeu que agora você tem a oportunidade de servir ao Senhor, e eu pergunto, agora você não vai fazer nada? Esse é o raciocínio? Claro que não, é mesmo, é desse jeito, pastor. Agora eu posso ser útil para Deus, eu posso ser um instrumento nas mãos dEle, mesmo tendo só 10 dias de crente, 2 dias de convertido, pastor. Claro, filho, agora você tem o Espírito, tudo que você precisava era do Deus, tudo que você precisava era do sangue de Jesus sobre a sua vida, te lavando, te justificando, agora você se tornou filho. Ou tenha isso, se torne filho, e depois de 10 anos, nós vamos avaliar se você vai ter benefícios de filho. Tem tempo, tem graduação para ter os benefícios de um filho? Claro que não. Se eu sou filho, eu já tenho direito, que todo filho tem. Me tornei filho. Meu filho, desde o dia que ele nasceu, ele se tornou herdeiro meu. Se eu morresse no dia do nascimento do meu filho, tudo que era meu já era dele. Mas ele só tem um mês, só tem um dia, pastor, acabou de nascer. Ele ainda não tem direito. Como não tem? Ele é filho. Você está entendendo? Desde o dia que você se converteu, você recebeu autoridade para curar enfermos, para expulsar demônios, para falar em nome de Jesus, para pregar, para profetizar. Sabe por quê? Porque você se tornou filho. Você recebeu o Espírito de Deus. Não tem esse negócio, precisa de tempo, pastor. Ok, tempo. Qual que é o fator? O que o fator tempo vai trazer de implicância? Maturidade, experiência. Algumas coisas que crianças fazem, depois de um tempo, você não faz mais. Por quê? Porque você amadureceu. Crianças comumente fazem caca. Adultos, sabe?
mais calmos, pensam mais, avaliam mais as coisas, não saem agindo de qualquer maneira. É isso que muda. Mas veja, qual que é a diferença do filho de 10 anos para o filho de 1 ano? No que diz respeito a ser filho? Nenhuma. A diferença é que um tem 10 e o outro tem 1 só. O que diferencia os dois é a idade. Mas os dois têm os mesmos direitos. Os dois são filhos. Os dois são co-herdeiros. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. Amém, irmãos. Vamos ver o que o apóstolo fala. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15:10, diz o seguinte: mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Uau! Paulo diz que ao receber a graça de Deus em sua vida, essa graça o levou a trabalhar muito mais do que os demais. Você sabe quem que é esses demais aqui? Os outros apóstolos, que já estavam antes, que já tinham sido chamados antes dele, porque Paulo não teve ali um conhecimento de Cristo fisicamente, como Pedro, como João. João deitou sobre o peito de Jesus. Paulo nunca viu Jesus em carne e osso. Paulo teve uma experiência com Jesus no Espírito, mas teve muito mais revelação e mais maturidade que os que tiveram fisicamente com Jesus. E ele se tornou esse apóstolo da graça. Ele, então, passou a trazer essa mensagem tão poderosa, que era resistida por tantos, inclusive o próprio apóstolo Pedro tinha dificuldade de compreender a graça. Era alguém extremamente legalista, que o próprio apóstolo Paulo teve que confrontá-lo em determinado momento. Você está me acompanhando, amém? Então veja, a atitude daquele que compreende a graça é um desejo de servir, é um desejo de contribuir para que a obra de Deus avance. Eu não tinha condições, eu era desqualificado, eu não tinha condições de fazer nada para Deus, mas agora, pela graça, Ele me chamou e fez de mim um cooperador da sua obra. Eu não vou desperdiçar essa oportunidade, eu vou abraçá-la com todas as minhas forças. Você pode dizer amém? Por isso o apóstolo Paulo diz que o julgamento de alguns será muito mais severo naquele dia. Porque quando eu e você estivermos diante de Deus, Ele vai nos perguntar: o que você fez com tanta provisão que você recebeu de mim? O que você fez com toda essa provisão? O que você fez com o ouro que eu coloquei em sua mão? Foi assim que o Senhor disse para o servo que recebeu um talento. Aquele servo que tinha recebido um talento, ele vivia debaixo da lei, porque ele tinha medo de servir a Deus e errar, e por isso ele enterra o seu talento. Preste atenção, meu irmão, debaixo da graça nós vamos multiplicar talentos, porque se nós errarmos, o Senhor virá e vai nos orientar e vai nos disciplinar, e a graça dele vai nos sustentar, e nós vamos seguir em frente. Mas nós não vamos parar, vamos ficar passivos. Por quê? Porque nós recebemos a graça de Deus. Você pode dizer amém? Pare e avalia, por que o Senhor nos deu Jesus? Será que foi para nós ficarmos passeando no shopping todo final de semana? Bem que aqui não tem shopping, né? Você tem que dar um pulo em Sorriso, em Sinop, ou em Cuiabá. Nenhum problema ir ao shopping. Mas será que o Senhor nos deu Jesus para isso? Será que o Senhor nos deu Jesus para estarmos domingo desfilando na praia? Será que é para isso que o Senhor nos deu? Nenhum problema em ir para a praia também, nenhum problema em desfrutar de férias. Mas será que esse foi o alvo maior de Jesus ter morrido na cruz por nós? Não, filho, o Senhor morreu na cruz por nós, para nos dar vida e vida em abundância, para que nós possamos compartilhar dessa vida de Deus para todo aquele que está à nossa volta. É por isso que nós temos um encontro com Deus, é por isso que nós temos as nossas células, é por isso que nós estamos constantemente evangelizando, pregando e querendo que as pessoas recebam a palavra de Deus, para que elas possam receber dessa graça, para que elas possam receber dessa provisão que nós temos recebido do Senhor. Quantos entendem isso? Diga amém. Agora, quantos irmãos perguntam: pastor, mas eu vou servir quando eu tiver vontade?
Já viu gente que fala assim, eu ainda não tenho vontade, pastor. Mas ele não fala que ele não tem vontade, ele só diz, eu não estou preparado ainda. Mas a verdade é que ele não tem vontade de servir ao Senhor. Ele tem coragem de ir em muitas ações. Vem aí, quer ver um exemplo? O McDonald's, o Mac Lanche Feliz. Vamos ajudar as crianças com câncer. Todo Big Mac que for vendido, tantos reais será convertido para as crianças. Aí você vê irmãos, rapaz, mobilizados, eles vestem a camiseta do McDonald's e tal, ficam em semáforo, ensina. Eu falo isso, estou falando por Cuiabá, que lá, até aqui eu já vi ação de McDonald's, não sei como que chegou já para cá, que nem tem McDonald's, mas chegou. E os irmãos, rapaz, eles abraçam, nossa, aquelas criancinhas com câncer, Jesus, tadinha delas. E eles se mobilizam e tal. E aí nós falamos, irmãos, encontro com Deus. Vidas vão ser salvas. Ele não pensa assim, tadinho daquele lá está indo para o inferno. Tadinho daquele lá que está, sabe, com o casamento destruído. Vive batendo na mulher. Tadinho daqueles filhos lá que o pai chega bêbado em casa e chega o pau neles. Tadinho daquelas crianças que o pai lá, um padrasto, ele abusa sexualmente daquelas crianças. Ele não pensa, ele só pensa, tadinho das crianças com câncer. Claro, irmão, podemos ajudar as crianças com câncer, vamos ajudar. Podemos ajudar a casa da mãe Joana, vamos ajudar. Mas eu vou te dizer, a maior prioridade minha e sua, que o Senhor nos ensinou, é levar a salvação a todo aquele que está presente nessa terra, todo ser vivo. Eles precisam ouvir a palavra de Deus. Porque alguém, se estiver com câncer e morrer, mas se ele conhece a Jesus, ele vai para a glória. Mas se alguém, ele pode não ter nada, nenhuma doença, nenhum problema físico, mas se ele morrer sem conhecer a Jesus, ele vai para o inferno. Essa tem que ser a nossa maior preocupação, é a vida eterna e não esse tempo passageiro. O que nós vivemos aqui vai passar, mas haverá um dia que todos comparecerão diante do Senhor. E é ali que é o que importa, vida eterna ou morte eterna. Por isso a nossa prioridade é pregar o Evangelho, é levar a salvação a todas as pessoas. Você pode dizer amém? Não espere a sua carne ter vontade, filho, porque a sua carne nunca vai querer fazer a obra de Deus. A carne resiste às coisas de Deus. A carne é inimiga de Deus. Pode observar até você que já lidera. Em algum momento alguém te liga de madrugada. E ele fala, ô líder, encapetou aqui em casa fulano. O líder fica assim, rapaz, por que eu atendi um celular? Você não aprendeu não que você pode orar aí, abençoado, expulsar esse capeta? E o líder fala, eu vou, porque não tem jeito, ele tem que ir mesmo. É o irmãozinho, acabou de converter, ainda não tem conhecimento, não tem revelação da verdade, ele está morrendo de medo do demônio dar um tapa nele. Mas eu pergunto, você queria ir? Você queria sair da sua cama, 3 da madrugada, para ir lá expulsar um demônio? Não queria, sério. Não fica pensando que eu vou lá expulsar demônio porque eu quero, não. Porque se depender da minha vontade é ficar sentado, comendo lanche, assistindo filme, fazendo, é isso que a carne quer, filho. Comendo pipoca e assistindo o jogo do Santos, vendo o Santos fazendo gol, sonhando com o Neymar voltando. É isso que a carne quer. A carne não quer nada com Deus. Então, você ficar com esse pensamento, eu vou esperar minha carne querer. Vou te falar, você vai ficar igual os torcedores do Palmeiras esperando o Mundial, não vai ver. Hoje eu estou pegando no pé de Corinthians, Palmeiras, para. Oh, Jesus. Essa semana de parada eu assisti futebol demais. Fico pensando no futebol aqui. Porque eu não posso agora jogar, eu fico pensando mais ainda. Que o Senhor possa te dar revelação, amém? Você foi chamado pelo Senhor. A graça disponível para você ser um instrumento nas mãos do Senhor. Deixa Deus te usar. Não espera a sua carne, não. Nós andamos pelo Espírito. Nós vamos fazer não porque a nossa carne quer, nós vamos fazer porque nós somos cheios do Espírito.
E eu vou te dizer, quando nós vamos no Espírito, você tem alegria. Você se alegra quando vê aquele oprimido sendo liberto. Você se alegra quando vê aquela pessoa recebendo a Jesus e tendo a vida dela transformada. Quando você anda no Espírito, é prazeroso servir ao Senhor. O peso vai embora, o peso se esvai. É isso que é a graça de Deus sobre a nossa vida. Nós vamos fazer muito mais do que o normal. Você pode dizer amém? Aleluia. E para finalizar e nós participarmos da mesa do Senhor, a quarta distorção da graça é: estou na graça, não preciso mais dizimar e ofertar. Essa é outra distorção da graça que pode adoecer o nosso relacionamento com Deus. Domingo passado mesmo eu falei sobre isso. Irmãos que ainda têm pensamentos de eu estou na graça, eu acho que o dízimo não tem mais nada a ver com esse tempo. O dízimo é da lei, não tenho mais que dizimar. Veja, parece um argumento interessante, apesar de que a prática do dízimo já existia antes da lei, 400 anos antes da lei. Abraão já tinha dizimado. Então você vai ver que sim, o dízimo foi inserido na lei, mas ele não veio da lei, nasce na lei. Mas de vez em quando, irmãos me procuram com esse argumento: pastor, eu não concordo com o dízimo, porque esse não é o padrão de contribuição do Novo Testamento. Preste atenção, em parte, essa é uma afirmação correta. Se a pessoa é contra o dízimo porque quer dar acima do que a lei instituiu, eu estou de pleno acordo. Ó, joinha para você. Mas se a pessoa é contra o dízimo porque ela quer dar menos ou não quer dar nada, então ela não entendeu nada sobre a graça de Deus. Veja o raciocínio de Jesus, Mateus 5, 21 e 22. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então qual que era o padrão da lei? Não matar. Mas agora, na graça, o Senhor diz que se irar contra o irmão já nos faz sujeito a julgamento. O que significa isso? Subiu o padrão. Na graça o padrão é maior, não é menor. Mateus 5, 27 e 28. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. O padrão da lei era não adulterar, mas agora na graça o Senhor diz que só se eu olhar com um olhar lascivo para uma mulher, eu já cometi adultério. De novo, qual que é o padrão mais elevado? O da lei ou da graça da nova aliança? Claro que é o da graça, é muito mais alto. Mas por que muitos querem diminuir o padrão quando trata-se do dízimo e da oferta? Se o Senhor não fez isso, mas os irmãos querem fazer. Pastor, o padrão é menor. Deixa eu te dizer, na graça você não dá mais o dízimo, você dá mais do que o dízimo. Esse é o padrão na nova aliança. Eu não apenas dou meu dízimo, mas eu faço muito mais, eu contribuo muito mais. Já brinquei dizendo: eu não sou dizimista, irmãos assustam, porque eu dou mais que o dízimo. Porque o dízimo é lei. Eu não fico no padrão da lei, eu quero estar no padrão da graça. Mas quando aí fala um negócio, pá, o avarento fica maluco com um negócio desse. Estava querendo que fosse cancelado esse negócio de dízimo, agora tem que dar mais do que o dízimo. Vamos imaginar de novo o raciocínio de Jesus aqui. Está escrito: darás o dízimo de toda a tua renda. Eu, porém, vos digo: não darás o dízimo de nada. Faz sentido esse pensamento? Se tudo foi subiu o padrão no dízimo, agora você não vai dar mais nada. Preste atenção, na lei as pessoas tinham um compromisso sério com a manutenção do templo. E hoje na graça
nós não vamos sustentar mais nada. Será que esse é o pensamento bíblico? Preste atenção. Quem de fato compreende a graça de Deus, sente alegria genuína em sustentar a obra de Deus. Sabe por que ele pensa? Como pode um Deus tão santo aceitar um dinheiro tão sujo e ainda santificar o que fica em minha carteira? Como é que pode ser um grande privilégio? É um grande privilégio poder, sabe, abençoar a obra do Senhor, ser um instrumento para que a obra do Senhor avance nessa terra, poder sustentar uma obra poderosa e sobrenatural. Isso é um grande privilégio, isso é graça de Deus. Preste atenção, se você recebeu a palavra da graça, meu irmão, e ao invés de se tornar mais generoso, você se tornou mesquinho, sovina, avarento, eu vou te dizer, você não entendeu a graça. Se a graça que você recebeu não dilatou o seu coração em generosidade, você não recebeu a graça. Sabe por quê? Contribuir é uma expressão da graça do Senhor. Você pode dizer amém? 2 Coríntios 8:7, olha o que o apóstolo Paulo diz: todavia, assim como vocês se destacam em tudo, olha só que precioso, na fé, os irmãos aqui se destacavam em tudo. Lembra que eu falei para você do crescimento dos coríntios? Olha aqui como os coríntios cresceram. O apóstolo Paulo está dizendo que eles se destacam em tudo: na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós. Dedicação e o amor que eles tinham pelos obreiros, pelos apóstolos. Olha agora o que ele diz: destaquem-se também neste privilégio de contribuir. O apóstolo da graça. Nenhum momento ele está dizendo: olha, agora vocês são destaque em tudo isso que é importante, mas deixa de lado as ofertas, os dízimos, a contribuição. Por que ele não disse isso? Porque foi a maneira que Deus estabeleceu para que a obra de Deus fosse pujante na terra. Tem como a obra avançar e crescer sem dízimos e ofertas? Não tem. Toda instituição carece de recursos. A igreja só pode avançar se houver recursos. E os recursos vêm de onde? Dos dízimos e ofertas. Quantos podem dizer amém? Quando você ouve sobre isso, não fica chateado. Apenas fala: Senhor, eu quero entender mais. Eu quero compreender mais. Porque eu sei, às vezes, de novo, por excesso e desequilíbrio de muitos, princípios poderosos, verdadeiros, genuínos como esse, eles são colocados como o quê? Espúrios. Porque um pastor roubou, porque um pastor dormiu e não amanheceu, pegou todo o dinheiro que tinha, foi agora lá para a França. Já aconteceu isso. Graças a Deus não no nosso meio, mas já vi relatos de outros ministérios e acontecendo isso. E aí você fala aí, tá vendo? O erro de um, meu irmão, ou o erro de alguns, não pode, sabe, descredibilizar o que a palavra de Deus diz a respeito daquele assunto. Você pode dizer amém? Por isso, se você tem dificuldade com isso, apenas fala: Senhor, me dá graça para eu compreender a respeito disso. Eu quero compreender, eu quero entender sobre esse princípio. Você pode dizer amém? Eu concluo dizendo para você: os servos podem se posicionar para nós distribuirmos a ceia do Senhor, o pão e o cálice. Eu quero concluir com as palavras do apóstolo Paulo, aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 1. Preste bem atenção. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Preste atenção. O fato de ser graça não significa que foi barata. O Senhor Jesus pagou um alto preço por nós. Por isso, meu irmão, valorize cada milímetro dessa graça preciosa que nós temos recebido. Louve a Deus, dê graças ao Senhor, porque você tem crescido nessa graça. Por isso, quanto mais compreensão tivermos da graça de Deus, acredite em mim, mas nós vamos nos afastar do pecado. Você pode dizer amém?
Quanto mais compreensão tivermos da graça de Deus, mais teremos ousadia para orar. Você pode dizer amém? Quanto mais compreensão tivermos da graça de Deus, mais encargo sentiremos pela obra de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Quanto mais compreensão tivermos da graça de Deus, mais alegria sentiremos em contribuir financeiramente com a obra de Deus. Você pode dizer amém?